Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma análise mental dos atletas que ganharam no UFC 308, principalmente do Ilia Topuria e do Khamzat Chimaev. E são atletas que eles têm uma característica em comum com atletas que eu costumo estudar muito a mentalidade deles. É a mesma característica que tem no Jon Jones, no Conor McGregor, que tinha ali no Georges St-Pierre, que é algo que faz a pessoa conquistar coisas que é tido como praticamente impossível, que é o que tinha no Khabib, que é o que tinha no Islam Makhachev. E essa característica mental é algo que praticamente qualquer pessoa de qualquer área, se conseguir implementar, vai ter resultados extraordinários. Num primeiro momento, a pessoa que tem essa característica, não desenvolve essa característica, ela é tida como doidinho, como uma, sonhador demais, coisas nesse sentido. E essa característica nada mais é do que uma confiança suprema de que algo vai acontecer, e tudo isso vem junto com afirmações e visualização daquilo já acontecendo. Isso você pode procurar todos esses atletas que eu te falei, que foram atletas muito acima da média, que foram campeões, e não só campeões, eles conquistaram coisas assim que é muito diferenciado. Foge muito, por exemplo, tem os outliers, eles estão acima dos outliers, entendeu? São muito fora, são pontos assim muito fora da curva, esses atletas que eu falei. Confiança extrema, visualização e afirmações positivas. O Ilia Topuria mesmo, que foi um dos que lutou hoje, ele já falava que ele ia ser campeão, ó, com um nível de confiança muito alto. Você fala, mas todos os atletas falam coisas desse tipo. Mas é diferente o jeito que os caras falam. Eles verdadeiramente acreditam. Você olha pro cara falando, para ele aquilo já é realidade, O Jon Jones mesmo, ele fala que a vida dele mudou quando ele começou a aprender a meditar, a visualizar, a fazer as afirmações. Então, se o cara tá falando, né? Se o cara que tá ali e tá conquistando tudo, tá falando, quem é eu, quem é você para questionar sobre isso, entendeu? Eu acredito que já tem tantas evidências assim de pessoas que não tem mais como duvidar de que confiança extrema, técnicas de visualização e técnicas de afirmação positiva dão resultado. Não tem mais o que falar sobre isso, entendeu? É simplesmente começar a fazer. Aí você muitas vezes quer trazer isso pro racional, tá? Só que esse tipo de fé, esse tipo de crença, ela não tá escorada na racionalidade. Porque na racionalidade o cara vai pensar assim, eu tenho uma envergadura de 1,90 m e meu adversário tem uma envergadura de 1,92 m, então ele tem mais chance de me vencer por causa desses 2 centímetros a mais, ele tem um pouco mais de força, mas eu compenso. Não é racional essa crença, tá? É algo realmente que a pessoa quer tanto, deseja tanto, visualiza e ela já vê aquilo como realidade. Não passa pela racionalidade, tá? Não passa pela racionalidade. A grande verdade é que no universo da racionalidade ninguém sabe direito o que está fazendo, não tem confiança, não vem confiança daí, entendeu? Vem confiança desse tipo de técnica que eu estou te falando, de verdadeiramente acreditar, de visualizar e de ter afirmações positivas. Você tem que fazer isso se tornar realidade, entendeu? E é interessante que se você esperar a confiança vir de forma natural, ela nunca vai vir. Nunca vai vir. Você pode olhar esse padrão principalmente em pessoas muito inteligentes. Porque quanto mais você estuda sobre algo, mais você vê o quanto você não sabe. Pessoas que têm muita certeza de tudo é porque basicamente elas não sabem o suficiente. Elas sabem tão pouco que esse pouco que elas sabem fazem elas se acharem gênios naquilo. Gênios de verdade são pessoas com muita insegurança. São pessoas que você vai ver sempre se questionando muito se está pronto ou não. O cara já está ali no PhD em determinado assunto e ele ainda está pensando se ele é bom o suficiente para dar uma palestra. É isso que eu estou falando, quando você traz para a racionalidade. Por quê? Quanto mais você sabe sobre um tema, mais você vai vendo ali as coisas que saem disso que você ainda não sabe. E aí isso te dá insegurança. Então a racionalidade não traz segurança. Beleza? Sobre o Chimaev.
Falei sobre o Topuria, falei sobre os atletas. Cara, é um dos caras mais confiantes que existem na face da Terra. Véio. Na face da Terra. É absurdo a quantidade de confiança que ele tem. Vai ver uma entrevista do Chimaev, como ele fala. Como ele fala. É fora da realidade. Aliás, você nota que nesse nível de conquista a pessoa ela não está muitas vezes ancorada na realidade. Por isso que para uma pessoa que está de fora e que é muito racional, fala, esse cara é um doidinho. É um doidinho. Ganha a primeira luta dele e já quer ser campeão do UFC. Sabe assim, a pessoa fica nessa ideia da pessoa. Só que para aquele cara aquilo já é realidade. E por já ser realidade aumenta muito a probabilidade daquilo ser real mesmo para ele, entendeu? E outro fator que eu noto é que essa confiança tem que vir ancorada em uma quantidade muito absurda de treino, tá? E isso não tem a ver com a racionalidade em si, mas sim para a pessoa se sentir merecedora daquele resultado. Então ele olha assim e fala, cara, eu treino mais do que todo mundo, eu mereço isso, é meu, não tem nada que impeça. E aí aumenta mais ainda nas crenças de capacidade, de merecimento. E aí se torna uma combinação assustadora. Uma pessoa que tem uma fé muito grande, que vai ser um vencedor, uma confiança muito grande, fica ali o tempo inteiro influenciando a sua própria mente para acreditar naquilo, e aí junta com uma ética de trabalho muito forte, com uma disciplina muito forte, e aí o cara ele se torna imparável. Que é muito o que se vê principalmente da galera do Daguestão, Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, são caras com um nível de confiança extremo, extremo. Eles realmente se acham melhores do que os outros. E o deles, vamos trazer uma análise aqui mais profunda, né? O deles, eles ainda, você pode notar características de, eles acreditam que a cultura deles é melhor do que a dos outros, que a religião deles é melhor do que a dos outros, que o método de treinamento deles é melhor do que os outros, que a região deles forma lutadores melhores que os outros. Olha a quantidade de crenças que vai se empilhando para o cara aumentar o nível ali do acreditar dele, o nível da fé que ele tem que ele vai vencer, entendeu? Então, acreditar em vários fatores que levam um nível de confiança muito alto. E é nítido o tanto que a confiança é importante, principalmente em atletas, em competições ali, em atividades competitivas. A confiança é muito, muito, muito importante. Talvez seja um dos fatores mais importantes de todos. E vamos falar do Conor McGregor. O cara ali, ele fala sem nenhuma ressalva de que ele leu o livro da Lei da Atração, começou a visualizar a vida que ele queria e as coisas começaram a acontecer. Vai ver uma entrevista do Conor, cara, na fase ali do auge dele. Ele foi campeão, foi um dos primeiros caras, ou o primeiro cara a ser campeão de 2 categorias do UFC, 2 categorias de peso. É absurdo o nível de crença que ele tinha ali, que ele ia realmente arrebentar a boca do balão. E voltando a falar do Topuria e voltar do Chimaev, o que eles fizeram hoje foi histórico, cara. Foi histórico. O que o Chimaev hoje fez com o Whittaker é histórico. O Whittaker é um cara duríssimo lutando, duríssimo. Ele lutou com os melhores de todos e vendeu lutas extremamente difíceis para esses caras. Com o Chimaev foi coisa de 3 minutos para a luta acabar. Extremamente dominante. E o Chimaev ele tem algo que ele vai pro tudo ou nada, é um nível de confiança absurdo. É absurdo. Ele vai infinitamente ali pro tudo ou nada. Ele gasta todo o gás dele nos primeiros minutos. Não tem volta o que ele faz. Tanto é que tiveram algumas lutas que foi pro segundo, terceiro round e você vê o gás dele ali estourado, entendeu? Estourado. Os caras que conseguiram sobreviver os primeiros minutos com ele, depois segundo e terceiro round, o gás dele foi todo no primeiro, entendeu? Ele realmente vai pro tudo ou nada. Olha o nível de mentalidade que tem que ter para fazer isso numa luta. Entende? Sobre o Topuria. Cara, cada golpe ali, se pegar, não nasce mais cabelo. Ele coloca muita força em todos os golpes. Muita força.
muita força. E é outro cara também que sempre falou e sempre afirmou coisas ali que no começo a galera desacreditava. Mas aí na hora que o cara tem resultado, você fala, nossa, esse cara tá falando que ia fazer o que ele fez agora e deu certo, deu resultado. É absurdo, é absurdo. É algo para realmente se refletir sobre e trazer para nossas vidas. O MMA é um esporte muito difícil, é um esporte muito difícil. Porque você pode ser melhor do que seu adversário mesmo assim perder. Pode entrar uma mão, entrou uma mão ali. Num momento de descuido entrou um soco e caiu apagado, nocauteado, e acabou-se tudo. Às vezes acabou uma carreira por causa de uma mão. Entende? Então é um esporte muito complicado. Então quem se mantém no topo desse esporte por muito tempo tem que ter algo especial. Não tem como não ser muito especial. Entende? Tem como não ser. E aí você pega para estudar esses caras, todos têm isso em comum que eu te falei. Treina muito forte, confiança extremamente alta, visualização e afirmações positivas. Todos que se mantiveram no topo por muito tempo tinham essas características. Beleza? Sobre hoje, aí o que vamos falar é isso. Fiquem atentos para os próximos vídeos. E deixem sugestões aqui nos comentários de próximos vídeos e se inscrevam no canal. Valeu!